Nesta aula sobre controle de cruzeiro, você aprenderá mais sobre como melhorar sua média. Ajuste a caixa de mudanças inteligente da Scania OptiCruz no modo automático. Selecione o modo de economia para economizar mais combustível. Ajuste a Min Speed o mais baixo possível, dependendo da sua situação de condução. E ative o controle de cruzeiro. A faixa de velocidade acende em verde no visor. Leia o manual do motorista para obter mais informações sobre como ajustar o controle de cruzeiro. Por que a previsão ativa às vezes é desligada? A previsão ativa usa o GPS para obter informações sobre as próximas subidas. Se a informação desaparecer, o caminhão usará o controle de cruzeiro normal, mas a previsão ativa será ativada automaticamente novamente assim que a informação for devolvida. Nesta aula abordamos como melhorar sua média. Lembre-se, ajuste a caixa OptiCruz no modo automático. Selecione o modo de economia para economizar mais combustível. Ajuste a Min Speed o mais baixo possível, dependendo da sua situação de condução. E ative o controle de cruzeiro. Obrigado por ouvir. Ativa é muito mais inteligente do que o controle de cruzeiro tradicional. Ele usa GPS para prever a topografia da estrada até 3 km à frente. O sistema também calcula quanto pesa a combinação do seu veículo e leva isso em consideração antes de cada subida. Isso significa que ele pode calcular a velocidade e a marcha ideais, e assim economizar até 10% de combustível. Veja como o sistema funciona em diferentes situações. Aproximando-se de uma ladeira, o sistema ajusta a marcha e aumenta a velocidade de forma otimizada com base na situação e na inclinação que se aproxima. Perto do topo de uma ladeira, o sistema libera o acelerador no momento certo para que você consiga chegar ao topo e economizar combustível. Descida. O sistema usa uma combinação de técnicas. Dependendo do equipamento do seu caminhão, ele pode automaticamente soltar a aceleração no momento certo, executar a desaceleração em marcha livre para reduzir o atrito no trem de força e executar a desaceleração do trem de força. Essas técnicas evitarão que o sistema freie o máximo possível sem sair da faixa de velocidade definida. Leia o manual do motorista para descobrir quais equipamentos seu caminhão possui. Nesta aula falamos sobre como funciona a previsão ativa. Lembre-se, o controle de cruzeiro com previsão ativa é muito mais inteligente do que o controle de cruzeiro tradicional. Isso significa que ele pode calcular a velocidade e a marcha ideais, e assim economizar até 10% de combustível. Obrigado por ouvir. Nesta aula sobre controle de cruzeiro, você aprenderá mais sobre selecione o modo desempenho correto. Nossos diferentes modos desempenho. Nossos caminhões podem ter até 3 modos desempenho diferentes. Há um total de 4 modos, adaptados para diferentes situações. Modo padrão. Equilibra combustível, tempo e dirigibilidade. Bom para a maioria das condições. Modo de economia. Economiza combustível em primeiro lugar. Perfeito para longas distâncias. Modo off-road. Prioriza a troca rápida de marcha e o trem de força fechado. Bom para terrenos difíceis. E modo de potência. Prioriza a aceleração sobre o consumo de combustível. Qual modo você deve usar? Ao usar o controle de cruzeiro com previsão ativa, recomendamos o modo padrão ou o modo de economia. Algumas funções inteligentes de economia de combustível só funcionam no modo de economia, como a aceleração para conduzir com veículo desengatado automaticamente para aproveitamento da inércia, Pulse and Glide. Eco Roll, nossa função para veículo desengatado automaticamente para aproveitamento da inércia, funciona para todos os modos, exceto o modo de potência. Nesta aula abordamos selecione o modo desempenho correto. Lembre-se,
Ao usar o controle de cruzeiro com previsão ativa, recomendamos o modo padrão ou o modo de economia. Modo padrão: equilibra combustível, tempo e dirigibilidade. Bom para a maioria das condições. Modo de economia: economiza combustível em primeiro lugar. Perfeito para longas distâncias. Obrigado por ouvir. Nesta aula sobre controle de cruzeiro, você aprenderá mais sobre como funciona o OptiCruz. O que é? O OptiCruz é um sistema para tirar o máximo de nossa eficiente caixa de câmbio. Ele usa GPS e informações do mapa para prever qual marcha é mais adequada para cada situação. Modo automático ou manual? Você pode alternar entre os modos manual e automático, mas recomendamos o modo automático para o melhor equilíbrio entre dirigibilidade e eficiência de combustível. Use o modo manual apenas em situações difíceis em que você precisa de controle extra, como quando está dirigindo por cruzamentos complicados ou tiver uma aderência ruim na estrada. Você deve substituir o modo automático? É fácil acreditar que o combustível pode ser economizado mudando manualmente para uma marcha mais alta. Mas não é bem assim. Na verdade, há situações em que uma engrenagem mais baixa é mais eficaz. O modo automático do OptiCruz sempre seleciona a marcha mais adequada. Um exemplo é a engrenagem direta, onde a força é transmitida diretamente, o que reduz a necessidade de resfriamento. A lubrificação é necessária, mas abaixa o nível de óleo para maior eficiência e tudo é feito automaticamente. Então, deixe-o fazer seu trabalho e aproveite o passeio. Se precisar de mais potência rapidamente, se precisar de mais potência no modo automático, você pode reduzir rapidamente as marchas pressionando totalmente o pedal do acelerador. Kick down. No entanto, isso não é possível no modo de economia. Leia o manual do motorista para obter mais informações sobre o OptiCruz. Nesta aula abordamos como funciona o OptiCruz. Lembre-se, é fácil acreditar que o combustível pode ser economizado mudando manualmente para uma marcha mais alta, mas não é bem assim. O modo automático do OptiCruz sempre seleciona a marcha mais adequada. Obrigado por ouvir. Nesta aula sobre controle de cruzeiro, você aprenderá mais sobre aceleração automática antes da condução com veículo desengatado, banguela. No modo de economia, seu caminhão economiza combustível, alternando automaticamente entre um pequeno aumento na velocidade e condução com veículo desengatado, banguela. Em estradas planas, Pulse and Glide. É uma tecnologia inteligente que pode reduzir o consumo de combustível em até 2%. É assim que funciona. Seu caminhão acelera cuidadosamente primeiro para estender o tempo de desativação. Em seguida, o caminhão é engrenado sem injeção de combustível e usa muito menos combustível. Como resultado, no geral, menos combustível é consumido do que se o caminhão tivesse mantido uma velocidade constante. Como você lida com ultrapassagens? A tecnologia pode tornar suas mudanças de velocidade menos previsíveis para outros usuários da estrada. Se um veículo tentar ultrapassá-lo ao mesmo tempo que seu caminhão acelerar automaticamente, você poderá pressionar o botão de resume. Seu caminhão retornará a uma velocidade constante. Isso garante sua segurança e segurança das outras pessoas na estrada, sem desligar o controle de cruzeiro. Nesta aula abordamos a aceleração automática antes da condução com veículo desengatado, banguela. Lembre-se, se um veículo tentar ultrapassá-lo ao mesmo tempo que seu caminhão acelerar automaticamente, você poderá pressionar o botão de resume. Isso garante sua segurança e segurança das outras pessoas na estrada sem desligar o controle de cruzeiro. Obrigado por ouvir. Nesta aula sobre controle de cruzeiro, você aprenderá mais sobre diferentes tipos de controle de cruzeiro.
Seu caminhão vem com um conjunto específico de funções de controle de cruzeiro. Sua capacidade de economia de combustível depende automaticamente de quais funções estão disponíveis. Controle de cruzeiro tradicional. Todos os nossos caminhões têm controle de cruzeiro tradicional. Ele manterá sua velocidade, mas não adaptará a condução ao meio ambiente. Controle de cruzeiro com previsão ativa. A maioria dos nossos caminhões também tem controle de cruzeiro com previsão ativa. Ele prevê como é a estrada à sua frente e se ajusta para colinas usando GPS para economizar combustível. Controle de cruzeiro adaptável. Alguns de nossos caminhões também têm controle de cruzeiro adaptável. Sua velocidade será ajustada para manter uma distância segura do veículo à sua frente. Quando você tem o controle de cruzeiro com previsão ativa e o controle de cruzeiro adaptável ligados, pode facilmente economizar combustível e deixar o caminhão fazer o trabalho para você. Nesta aula, abordamos diferentes tipos de controle de cruzeiro. Lembre-se, sua capacidade de economia de combustível depende automaticamente de quais funções estão disponíveis. Quando você tem o controle de cruzeiro com previsão ativa e o controle de cruzeiro adaptável ligados, pode facilmente economizar combustível e deixar o caminhão fazer o trabalho para você. Obrigado por ouvir.